Olá, galerinha do quinto ano! Mais uma vez, mais uma matéria. Matemática, grandezas diretamente proporcionais. Livro de Matemática, páginas 88 a 97. Grandezas proporcionais. Vamos imaginar a seguinte situação. Clara adora calça jeans, porém, esse tecido é bem pesado. Quanto mais calças ela guarda em sua gaveta, mais pesada fica essa gaveta. E ela tem medo que quebre. Por isso, ela decidiu dividir a quantidade de calça jeans em 2 gavetas. Note que, nessa situação, há uma relação entre a quantidade de calças e o peso das gavetas. E quanto mais calças Clara colocar em cada gaveta, maior será o peso delas. Em contrapartida, quanto menos calças nas gavetas, menor será o peso delas. Quando isso acontece, dizemos que essas 2 grandezas são diretamente proporcionais. Proporcionalidade. Isabela foi à loja comprar chiclete. Segurando um livro de matemática, quando ela chegou, ela perguntou qual era o preço dos chicletes de morango. O vendedor, observando o livro de matemática de Isabela, disse: os chicletes estão em uma proporção de 5 para cada R$1, senhorita. Podemos também representar essa proporção através de valores numéricos separados por 2 pontos. Nesse caso de Isabela, como a proporção de chicletes para o real é de 5 para 1, podemos representá-la como 5, 2 pontos, 1. Observe o exemplo. Grandezas diretamente proporcionais. Numa situação simples que podemos relacionar é a quantidade de força que fazemos para levantar pesos. Quanto maior o peso, maior será a força necessária para levantá-lo. Dessa mesma forma, quanto menor o peso, menor a força necessária para levantá-lo. Podemos considerar, então, que o peso e a força necessária para levantá-los são 2 grandezas diretamente proporcionais. Há vários exemplos que podemos observar nessa relação de proporcionalidade. E, em algumas delas, podemos prever resultados através de cálculos. Podemos prever quantidades de acordo com a proporção de 2 grandezas através da multiplicação de suas quantidades, porém também conseguimos encontrar situações que precisamos da divisão para poder encontrar os resultados. Exemplo: Dona Bela preparou uma fornada de 6 bolinhos e, para isso, utilizou 600 gramas de farinha de trigo. Para manter a proporção, quantos gramas de farinha de trigo ela teria que usar para fazer apenas um bolinho? Como queremos manter a proporção entre as grandezas, quantidade de farinha de trigo e quantidade de bolinhos, devemos dividir a quantidade de farinha de trigo na mesma proporção que dividimos a quantidade de bolinhos. Ou seja, se dividirmos a quantidade de bolinhos por 6, também devemos dividir a quantidade de farinha de trigo por 6. Sendo assim, 600 dividido por 6, 100 gramas. Podemos dizer, então, que
mantendo a proporção à quantidade de farinha de trigo necessária para fazer um único bolinho é de 100 gramas. Exercícios. Livro de matemática, páginas 93 a 97. Beijos, crianças. Até a próxima!